Olá, alunos do 6º ano do Ensino Fundamental! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, como vocês já me conhecem, professor de língua portuguesa, né? E aí vamos ver o que nós estudaremos nesta aula de língua portuguesa, certo? Olha só aí então, aula de língua portuguesa de número 30. Olha o título da nossa aula. Como posso referenciar? Como objeto de conhecimento, nós temos a coesão, que são recursos, né? Recursos de coesão referencial com nome e pronomes. Nós vamos ver isso detalhadamente nesta aula. Vem comigo. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque a casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Viram aí a linda declamação, né, desta música, né, infantil aí da casa? Perceberam dois termos que fazem referenciação à palavra casa? Primeiro, nela, e segundo, ali, certo? Então, esses dois termos fazem referência à palavra casa, certo? Estou começando trazendo esses vídeos para vocês para que a gente introduza o conteúdo desta aula, certo? Da coesão referencial. Vamos ver outro vídeo, olha só. A cigarra e a formiga. Durante o ano inteiro, a formiguinha trabalhou sem parar, carregando e guardando comida em casa. Assim, quando o inverno chegou, ela tinha tudo o que precisava para se alimentar e sobreviver. A cigarra, por outro lado, aproveitou os dias de sol para ficar cantando e, quando o frio chegou, ela não tinha o que comer. Foi aí que ela procurou a formiga e pediu para compartilhar a sua comida. Aí, a formiga perguntou o que ela fez durante os dias de sol para se preparar para o inverno. No verão, eu cantei. Não conseguia trabalhar por causa do calor. Ah, cantou! Então, agora, dance! Moral da história da cigarra e da formiga. Precisamos trabalhar para não cair na mesma situação que a cigarra preguiçosa. Nós vimos aí a fábula, né, da cigarra e a formiga. E nós também tivemos um termo aí de referenciação. Quando, né, a gente usa o termo ela, o pronome ela, que faz referência aí, né, à cigarra, à formiga, neste nosso texto. Então eu trouxe esses dois exemplos para a gente ter a introdução, né, do que é referenciar e como eu posso referenciar dentro de um texto, ok? Então vamos ao primeiro conceito da nossa aula. Olha só, a coesão referencial é um recurso coesivo linguístico usado para criar relações entre palavras e expressões dentro de um texto. Então, olha só, a coesão referencial, né, o processo aí de eu referenciar, ele é usado para eu criar essa relação entre as palavras ou expressões dentro de um mesmo texto. E isso permite que o leitor identifique os termos aos quais se referem, né? Fica mais fácil aí da gente fazer essa identificação. Olhem o exemplo. Ana estava triste naquele dia. Ela não podia sair de casa por conta do resfriado, né? Que chato ficar resfriado e não poder sair de casa. Então, esses dois termos que estão sublinhados aí, estão em destaque, Ana e ela. Então, percebam que eu tenho um substantivo próprio aí, Ana, e ela é um pronome que está fazendo referência ao termo Ana. Então, Ana estava muito triste naquele dia, então para eu não dizer novamente, Ana não podia sair de casa por conta do resfriado, eu utilizo o recurso de referenciar e coloco o pronome ela, né, que aí tem o mesmo sentido lá do substantivo Ana. Entenderam esse processo de referenciação? Vamos ver mais exemplos para detalhar melhor para vocês. Vamos lá? Antes de nós irmos, né, para mais exemplos
de como referenciar dentro de um texto, a gente tem que ver alguns elementos, né, dessa referenciação. Olha só. Para que serve a coesão referencial, certo? Coesão referencial, ela vai funcionar como um substituto de termos nas palavras, frases, períodos, orações, né, ou textos. Foi aquilo que eu acabei de explicar para vocês no exemplo que nós vimos, né, anteriormente, certo? O objetivo da coesão referencial é facilitar o entendimento, bem como também a captação da mensagem, sem precisar fazer uso de repetições desnecessárias. Vimos também no nosso exemplo anterior, certo? Mas olha só, neste processo, né, de referenciação, nós não podemos esquecer os elementos, né, que são as palavras que têm a função de conectar as partes de um texto ou de uma frase, evitando a repetição desnecessária. Que elementos são esses, professor? Olha só. Esses elementos coesivos, né, são algumas palavras que são usadas para recuperar os sentidos e assim criam conexões entre as partes de uma frase e de um texto. Sem elas haveria muita repetição desnecessária e o texto se tornaria muito extenso, o que provocaria no leitor saber a que termo elas se referem, né? O referente, nesse caso aí, o termo a que se refere nós chamamos de referente, certo? E algum desses elementos coesivos, que inclusive nós vimos no exemplo anterior, são os pronomes, que é um dos objetivos do conhecimento desta nossa aula, certo? Vamos agora, então, ver mais um exemplo de coesão referencial. E olha só onde eu já estou aqui para conversar com vocês, no nosso estúdio do Contraturno Digital, do nosso jornal do Contraturno Digital. Olha só a matéria que eu venho trazer para vocês, para a gente referenciar alguns termos. Nova espécie de ave é descoberta na Grande São Paulo, certo? Vou ler a matéria aqui bem no formato jornalístico para vocês. Olha só. Prestem atenção nesses termos, nos termos que a gente vai poder referenciar daqui a pouquinho. Vamos lá. O IBAMA anunciou ontem a descoberta de uma nova ave, o bicudinho do brejo paulista, né? Como nós estamos vendo aqui na imagem ao lado, certo? O Stymphalonicip.9. Gente, desculpa porque, né, aí é o nome científico, certo? E eu sou brasileiro, assim como todos vocês. A terminação indica que o animal não recebeu a denominação definitiva de espécie. Foi encontrado, né, essa espécie foi encontrada pelo professor Luiz Fábio Silveira, do Departamento de Zoologia da USP, em áreas de brejo nos municípios de Paratinga e Biritiba-Mirim, na Grande São Paulo, em fevereiro. O pássaro tem pouco mais de 10 centímetros de comprimento, capacidade pequena de voo e penugem escura, certo? Então essa aí é a matéria da nova espécie que foi descoberta lá na Grande São Paulo, certo? Vamos analisar então este texto. Vem comigo. Nós temos aí o IBAMA anunciou ontem a descoberta de uma nova ave, o bicudinho do brejo paulista. Veja que eu estou referenciando a nova ave com o nome, né? Bicudinho do brejo paulista. Está em destaque aí para vocês. E aí nós temos o nome científico, né? A terminação indica que o animal, ou seja, o termo animal, substantivo, faz referência aí ao nome científico do bicudinho do brejo paulista, ok? E aí o pássaro tem pouco mais de 10 centímetros de comprimento. Então vejam que nesse terceiro parágrafo, a palavra pássaro faz referência à nova ave, o bicudinho do brejo paulista, ao nome científico e ao animal. Vejam que os termos, eles têm, né? Aí o próprio substantivo, ele faz essa função de referenciar outros elementos dentro de um mesmo texto, certo? Então, olha só, no texto anterior, esse referente, uma nova ave, todas as palavras em destaque foram usadas para retornar esse termo, né? Evitando assim uma repetição nesses nossos termos, né? No termo no caso ali do pássaro. E para retornar o referente é possível usar
outros nomes, sinônimos, né, substantivos e alguns pronomes pessoais demonstrativos e possessivos, ok? Além dos substantivos, outras palavras podem ser usadas com esse fim, como também os pronomes, que são os nossos elementos coesivos, ok? Nós vamos ver agora mais exemplos de elementos coesivos, né? E como nós vimos no exemplo anterior, pode ser um substantivo, pode ser sinônimos e pronomes também. E olha só esse quadro que eu trouxe para vocês de alguns elementos. Nós temos aí o referente, né? Nós temos sinônimos e substantivos que nós podemos substituir para não ficar aí uma repetição de termos. E nós temos também pronomes que podem ser utilizados. Então, o referente, Ana Maria Braga, né? Posso utilizar sinônimos ou substantivos, a apresentadora, a jornalista, né? E pronomes eu posso colocar ela, dela, aquela, dentro de um texto, para que esse termo não fique repetitivo, ok? Próximo exemplo, nós temos aí Pelé. Posso substituir por um sinônimo jogador, né? O atleta, o rei do futebol, e também por pronomes ele, dele, seu, sua, aquele, certo? Próximo exemplo, nós temos São Paulo, né? Cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, a terra da garoa, substituindo aí por um sinônimo ou um substantivo. A terra da garoa, uma metrópole, a capital, a selva de pedra, né? Como é comumente associada aí à cidade de São Paulo. E com os pronomes eu posso utilizar ali ela, né? Ali, naquele lugar, seu, sua e dela. Né? Viram aí alguns elementos coesivos que a gente pode substituir para não tornar um termo repetitivo, ok? Vamos agora ao nosso aplicando, né? Aplicar os conhecimentos desta aula de hoje. Vamos lá? Essa questão do nosso aplicando foi retirado do blog do professor Diego em 2021. Olha só, o texto abaixo não apresenta textualidade, porque foram suprimidas algumas palavras essenciais para a construção de um sentido, ok? Vamos ver o texto, olha só. Os livros, poemas devem ter margens largas, muitas páginas em branco, suficientes, claros nas páginas impressas. As crianças possam enchê-las. Desenhos, gatos, homens, aviões, casas, chaminés, árvores, luas, pontes, automóveis, cachorros, cavalos, bois, tranças, estrelas, que passarão também a fazer parte dos poemas. Então, esses espaços aí que estão em branco, né, não estão preenchidas, essas lacunas, deveriam ter algum termo para que tenha uma textualidade, para que tenha um sentido, ok? Vamos ver o que a questão pede. No trecho, as crianças possam enchê-las, o pronome las é um elemento de coesão que faz referência a qual outra palavra anteriormente expressa, né? Então, olha só, a gente mesmo que não tenha esse sentido, né, não tem ali a questão da textualidade, mas né, o trecho, as crianças possam enchê-las, a gente consegue perceber aí uma referenciação, né, a um termo. E que termo seria esse? Como nós vimos na nossa aula. A, margens. B, crianças. C, páginas. Ou D, casas. Lembrando que é o termo las, né? Enchê-las. Está fazendo referência a qual termo? Gabarito, nós temos como alternativa a letra C, páginas, né? Então, enchê-las. Encher o quê? As páginas, né? Como diz aí, como traz o nosso texto. Então, vamos comentar esse gabarito. O pronome oblíquo las faz referência ao termo páginas. Neste caso, é o referente, né? Entendido, então, aí essa questão do nosso aplicando? Nós vamos agora às nossas considerações finais desta aula. Chega o momento das nossas considerações finais, o momento da gente resumir aí o que nós vimos na nossa aula de hoje. Olha só, o que nós vimos? Coesão, recursos de coesão referencial com nome e pronome, certo? Nós vimos aí vários nomes e pronomes que fizeram referenciação de termos dentro de um texto, ok? Então, a coesão referencial, ela facilita o entendimento, né? A gente não precisa estar repetindo muitas vezes o mesmo termo. A gente
faz essa questão da referenciação, é um recurso que a gente utiliza aí para referenciar os termos e facilita o entendimento. A gente substitui esses termos, né, para que não haja essa repetição, utiliza nomes e pronomes substituindo estes termos. A gente também cria relações entre palavras e expressões dentro de um texto com a coesão referencial. Elementos de coesão conectar as partes de um texto. Então, esses elementos de coesão, eles conectam, né? Aí está conectar, né? O verbo conectar, entre aspas, eles conectam as partes de um texto. E nós vimos alguns elementos, né? Agora na nossa aula. Pode ser os substantivos, né? Os sinônimos e os pronomes também, que são elementos de coesão. E por último, a gente utiliza a coesão referencial para retornar o referente. É possível utilizar outros nomes também para a gente aí fazer essa referenciação e retornar ao referente. Entendido? Vou te pedir mais uma vez para nos seguir nas nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube, @Contraturno Digital. Eu espero o teu comentário e a tua curtida por lá, ok? A gente vai ficando por aqui em mais uma aula de língua portuguesa. Voltamos numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau!